Nessa aula, vamos aprender uma ferramenta bem interessante chamada de formatação condicional. Muitas pessoas não usam essa ferramenta porque ela possui diversas opções e isso, à primeira vista, é claro, torna essa ferramenta um pouco complexa. Mas vamos conversar detalhadamente sobre ela para que você entenda e comece a aplicá-la nas suas planilhas. Bom, e o primeiro passo é saber onde essa ferramenta está localizada. Basta vir no menu Página Inicial e procurar a ferramenta Formatação Condicional da aba de Estilos. Pronto. E antes de começar a usar, vamos imaginar o seguinte. Você vai apresentar sua planilha para o seu chefe. E vamos supor que esses dados, de despesas essenciais, por exemplo, são valores importantes para a empresa e você deve dar ênfase a esses dados para apresentar ao seu chefe. Então você vai lá e analisa manualmente qual é a maior célula, por exemplo, do mês de janeiro, que é cartão de crédito. Então você vai para dar ênfase e apresentar ao seu chefe, muda essa cor de fundo, por exemplo, para um verde, e a cor da fonte também para um verde mais escuro. E você faz isso com o objetivo do seu chefe focar naquele dado. Só que, por exemplo, no mês seguinte, vamos dizer que você gastou, por algum motivo, R$ 2.000 de transporte. E você terá que fazer a mesma apresentação para o seu chefe. Então você vai chegar lá, manualmente, colocar a cor de fundo, para mostrar ao seu chefe que esse dado é importante. Só que fazer isso manualmente, se tivermos muitos dados, não é muito interessante. Então, essa parte de alterar a formatação da célula, a formatação condicional faz exatamente isso. Faz essa mudança de forma automática. E eu irei te ensinar agora, passo a passo, para utilizar a formatação condicional no Excel. Então, agora que você já entendeu a importância dessa ferramenta, vamos começar. Ao clicar nessa opção Formatação Condicional, a primeira opção que temos são as regras de realce da célula. E ao abrir, temos diversas opções. E essa primeira regra, ela seria para alterar a formatação dependendo da opção que escolhêssemos. Por exemplo, se o valor da célula for maior do que algum número, podendo ser esse número algum valor fixo ou algum valor vindo da célula, a formatação daquele dado alteraria. Vamos para a prática para entender melhor o que está acontecendo. Primeiramente, para te mostrar, eu vou preencher alguns valores aleatórios nesse mês de janeiro. Pronto. Iremos tirar essa formatação que colocamos. O primeiro passo é selecionar as células. Então, queremos aplicar a formatação condicional nesses dados. Iremos vir em Formatação, na regra de realce das células, e vamos fazer um primeiro exemplo para o caso de maior do que. Ao clicar nessa opção, será aberta essa nova página. E essa página vai mostrar formatar as células que são maiores que, então você pode colocar um número aqui, por exemplo. Vamos colocar maior que R$ 200. Então, automaticamente, a ferramenta será alterada. Por exemplo, vamos colocar R$ 100 e eu quero que você fique de olho nessas células de 150. Ao colocar R$ 100 aqui, automaticamente será mostrado. Bem legal, né? Bom, e agora que escolhemos os valores, na parte de formatação podemos escolher vários estilos pré-definidos de cores de fonte e cor de fundo. Mas você concorda comigo que existirão casos que necessitaremos mais do que isso? Então, temos a última opção de personalizar. E quando clicar, automaticamente será aberta essa página. E nessa página encontraremos algumas abas de formatações que aprendemos no primeiro projeto, como número, fonte, o preenchimento, que faz parte de fonte, também a borda, que faz parte da fonte. Então podemos escolher, por exemplo, a cor de fundo da célula que queremos. Vamos imaginar que quando aquela formatação acontecer, nós queremos uma cor verde. Então vamos para a borda e vamos dizer que quando acontecer aquela formatação, colocaremos uma borda azul escuro no contorno, pontilhada. Além disso, colocaremos a cor da letra em negrito e no número nós queremos que seja contábil. Após terminar, basta pressionar OK. E automaticamente será colocado. E com essa formatação, para testar, vamos colocar aqui novamente o valor de R$ 200 e vamos pressionar OK. Pronto, aquela formatação está agora ativa na nossa célula. E para te mostrar que isso vai mudar automaticamente, o nosso valor para mudar para a formatação atual é de 200. Então vamos colocar 201. Automaticamente foi alterado. Agora se eu colocar 199,
a mudança de formatação não acontecerá. Mas, Rafael, agora que a gente colocou, como é que a gente faz para tirar essa formatação condicional? Bom, para fazer isso é bem fácil. Nós selecionaremos novamente os dados e iremos em formatação condicional. Agora, iremos procurar limpar a regra e temos duas opções. A primeira é para tirar as regras das células selecionadas e a segunda é para limpar as regras da planilha inteira. Minha recomendação é a seguinte: sempre que possível, utilize a opção das células selecionadas, pois pode acontecer de você possuir algumas formatações condicionais mais escondidas que você não possa se lembrar dela, mas ela é importante para a sua planilha. Então, se você utilizasse essa segunda opção, você iria tirar, por exemplo, essa formatação importante. Eu recomendo você tirar somente das células selecionadas, mas vai de caso para caso. E para limpar, basta clicar. Beleza, então fizemos nosso primeiro exemplo de formatação condicional, vimos que é importante e válido aprender essa ferramenta, aprendemos ainda a personalizar a formatação que utilizamos, mas uma dúvida que eu fiquei: será que é possível fazer duas formatações ao mesmo tempo no mesmo conjunto de células? Bom, a gente vai ver isso e vários outros tipos de formatação condicional na nossa próxima aula. Nessa aula, iremos analisar e entender o que acontece quando utilizamos mais de uma formatação condicional em um mesmo conjunto de células. Além disso, vamos aprender a utilizar outros tipos de formatação condicional, como a regra dos primeiros e últimos e a barra de dados. Bom, é frequente quando estamos trabalhando com a formatação condicional que precisemos colocar mais de uma formatação em um conjunto de dados. Mas o que acontece quando fazemos isso? Bom, assim que colocamos mais de uma formatação em um conjunto de células e ambas dentro da mesma condição, logo, ambas aplicando também a mesma formatação, duas coisas podem acontecer. A primeira é a formatação da segunda se complementar à primeira. Por exemplo, a primeira formatação alterar a cor de fundo e a cor da fonte, e já a segunda só alterar as bordas. Nesse caso, as formatações se unem. E para mostrar o exemplo, eu irei colocar duas formatações condicionais no mês de janeiro. A primeira será de ser um número maior de 400, que vimos na última aula. Vamos deixar essa mesma formatação. Já a segunda será uma regra primeiros últimos, que nada mais é do que analisar os dados individualmente, tomando como referência o todo. Vamos lá. Nessa opção, conseguimos escolher uma formatação que depende dos dados da seleção. Por exemplo, os 10 maiores valores daquela seleção, ou os 10 últimos, ou uma porcentagem daquele valor, ou um valor acima da média ou abaixo, entre outros. E para esse exemplo, vamos escolher, por exemplo, os 3 maiores valores. Então, escolheremos a opção de 10 primeiros itens, mudaremos para 3 nessa caixa, que são a quantidade de valores, e agora escolheremos apenas nas bordas. Colocaremos uma formatação de, por exemplo, uma borda vermelha. Com isso, nos casos que as duas formatações são verdadeiras, nesses dois casos, as formatações se unirão. Legal, né? E o segundo caso para isso é quando a formatação da primeira condição possui as mesmas características da segunda. Nesse caso, a formatação da segunda regra, ou da última, se tiver mais de duas, se sobressai perante as demais. Outro detalhe interessante é que a formatação condicional também se sobressai perante a formatação original do dado. Por exemplo, vamos pegar esses 2000 e colocar uma formatação básica nele. Vamos colocar um menor que, se ele for menor que 5000. Automaticamente, a nossa formatação original é alterada. Mas vamos colocar agora o valor de 6000. Então, a formatação original volta para a célula. E para te mostrar a segunda forma, vamos limpar as formatações condicionais novamente. E iremos inicialmente colocar uma formatação mais chamativa. Inicialmente, colocarei que vai ser maior que, por exemplo, R$ 200. E na segunda formatação, que eu vou para a regra de primeiros últimos, colocarei de porcentagem. Vamos imaginar que colocarei a regra dos 10%. Só que aqui, como nós temos 12 valores aqui embaixo, essa porcentagem será feita em cima desse valor. Então, por exemplo, se colocarmos aqui 18, vamos criar agora uma formatação bem diferente da atual. Vamos colocar uma cor de preenchimento
verde, cor da fonte branca e sem bordas mesmo. Vamos colocar agora, ao invés de contábil, vamos colocar moeda para diferenciar. Pronto. Vamos colocar 17%. E dar o OK. O que está acontecendo aqui? A segunda formatação condicional colocada está sobressaindo perante a primeira. E isso vai acontecer se tiver 2, 3, 4 e assim por diante. E além dessa formatação, eu quero que você fique atento no que vai acontecer agora. Você está vendo que temos esses dois números com a formatação, que era os 17% que colocamos. Pronto. Eu irei excluir um dado desse. Irei deletar ele. Ao fazer isso, você percebeu que antes tínhamos dois números, que seria o total de 17%, e agora nós só temos um. Bom, isso acontece porque nós tínhamos 12 dados na seleção. E se a gente dividir 100% por 12, nós chegaremos a um valor aproximado de 8,5. Então, como colocamos 17%, quando descemos esse valor para 11, os 17% não serão suficientes para mostrar dois dados. E para finalizar essa aula, vamos entender outro tipo de formatação condicional, que é a opção barra de dados. Esse tipo é bem interessante, pois a forma de mostrar os dados da seleção se torna bem visual. Ele funciona da seguinte forma. Primeiramente, iremos limpar essa formatação colocada. E vamos colocar essa barra de dados. Podemos escolher diversas cores. Vamos escolher, por exemplo, essa barra azul. O funcionamento dele é o seguinte. O maior dado terá 100% da célula preenchida, que nesse caso é o 900, e as demais terão um preenchimento dependendo do seu valor. E quanto mais próximo do valor máximo, que é de 900, maior será essa barra. E logo, quanto mais próximo de zero, menor será a barra. Por exemplo, vocês podem ver aqui. Bom, e só para te mostrar um exemplo interessante, eu vou fazer o seguinte. Irei colocar o valor de 100 até 1000. Estou fazendo isso para te mostrar que esse aumento é linear. Ou seja, se somarmos duas barras dessa, teremos essa segunda. E assim por diante. O nosso aumento será sempre linear. Mas, Rafael, se por acaso eu tiver um valor negativo nessas células, o que acontece? Bom, para você entender, nada melhor do que te mostrar. Vamos colocar aqui o mesmo menos 100. Ao fazer isso, o preenchimento será dividido em dois eixos, o positivo e o negativo, sendo que esses valores dos eixos estão diretamente ligados ao valor. Por exemplo, se eu colocasse o valor de menos 1000, seria 50% para o valor negativo e 50% para o valor positivo. Vamos agora tirar essa formatação e recapitular o que vimos na aula. Primeiramente, entendemos que a formatação condicional ela pode ser aplicada mais de uma vez para o mesmo conjunto de dados, e analisamos o que pode acontecer em cada situação. Além disso, vemos como funcionam dois tipos específicos de formatação condicional, que é regras de primeiros e últimos e a barra de dados. Além disso, conseguimos entender as particularidades de cada uma dessas formatações condicional. Então, na próxima aula, vamos entender mais alguns detalhes sobre a formatação condicional. Aprenderemos as outras duas opções, que são escala de cor e o conjunto de ícones. E, por fim, entenderemos como criar uma nova regra totalmente personalizada. Então, eu te espero na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos entender as duas últimas opções pré-definidas da formatação condicional no Excel, que são a escala de cor e o conjunto de ícones. Inicialmente, vamos entender a escala de cor. A lógica utilizada por essa opção é bem parecida com a de barra de dados, sendo que na de barra de dados é modificado o preenchimento da célula dependendo do valor. Já na escala de cor é modificada a cor do preenchimento da célula. Ou seja, escolheremos um conjunto de cores e à medida que vamos alterando os valores, a cor do preenchimento também vai sendo alterada. Então, vamos inicialmente selecionar o mês de janeiro, tirar a formatação utilizada e agora aplicar a escala de cor. Antes de aplicar, eu quero que você entenda o seguinte. Nesses ícones, a cor superior é a cor do maior número, por exemplo, nesse caso é o valor de 1000,
E a cor inferior, que nesse caso é a vermelha, é a cor do menor número, que nesse caso seria menos 1000. Essa mesma análise vale para todos os ícones, como você pode ver. Vamos escolher, por exemplo, esse primeiro. E agora eu quero que você fique atento a um detalhe. Quando você for utilizar valores negativos, como nesse caso, tome um cuidado, pois se esse valor negativo for muito elevado, a escala de cor pode não ficar interessante, pois a diferença de valores será tão grande que as cores serão praticamente a mesma, como acontece aqui. Fica muito mais complicado a gente diferenciar pela cor essas células. Agora, por exemplo, se eu zerasse esse valor, ficaria muito mais fácil diferenciar esses valores. Então, tome esse cuidado. O segundo tipo de formatação condicional que veremos nessa aula será o conjunto de ícones. E para entender a lógica por trás dessa formatação condicional conjunto de ícones, nós vamos aplicá-la. Vamos novamente limpar o mês de janeiro, que os nossos dados já estão preenchidos, e aplicar o conjunto de ícones. Vamos escolher, por exemplo, esse que possui mais ícones, mas podemos escolher diversos outros. E ao fazer isso, os ícones serão colocados. Mas você consegue ver que nesse caso, a nossa célula não terá espaço suficiente para mostrar o dado. Então, somente para mostrar essa explicação, eu vou diminuir o tamanho dessa fonte para 9. No final da aula, eu aumento ela novamente para 11. Bom, e ao colocar os ícones, se a gente contar quantos valores tem de cada ícone, a gente vai perceber que essa proporção não é igual. E se a gente contar o número de ícones, nesse caso vai ficar muito próximo, pois para mostrar o exemplo anterior, nossos valores são lineares. Então vai ficar um valor muito próximo. Mas isso é pura coincidência, porque realmente o que acontece por trás é que o Excel divide para cada ícone um intervalo de valores. Mas para saber o tamanho desse intervalo, ele faz o seguinte cálculo matemático. Ele subtrai do maior valor do intervalo o menor. Por exemplo, ele vai subtrair de 1000, que é o maior valor, o zero. Então, 1000 menos 0 dá 1000. E depois disso, ele divide pela quantidade de ícones que foram colocados, que nesse caso foram 5. Então, chegando no valor de 200. Olha agora o que acontece quando alteramos para 100. O conjunto de valores para cada ícone vai diminuir. Porque antes dividimos 1000, o maior valor, menos o menor, por 5. E agora, a diferença entre o maior e o menor é de 900. E 900 dividido por 5 dá igual a 180. Ou seja, cada ícone agora irá estar entre 180 valores. E para te provar, eu iria alterar de transporte, que está de 300, para 279. Ao fazer isso, o ícone, que agora é a seta na diagonal para baixo, vai estar com seta para baixo. Porque seria 100, que é o valor inicial, mais 179. Se eu colocar 280, agora irá mudar o ícone. Preste atenção nesse detalhe, tá? E antes de terminar, irei colocar esse valor para 300 novamente. Entendido? Bom, agora para finalizar, eu vou limpar essa formatação utilizada e aumentar o tamanho dessa fonte para 11. E na próxima aula, vamos entender como fazer todas essas formatações condicionais pré-definidas de forma totalmente personalizada. Ao invés de selecionar apenas a formatação que queremos, vamos escolher variável por variável da nossa formatação condicional. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula.